Mas, como vocês sabem, nós estamos falando nesse mês. Na verdade, em janeiro também nós estávamos falando nesse assunto, mas nós estamos falando sobre amadurecimento. Amém? E amadurecimento, eu comentei isso na última vez que eu ministrei, é difícil, dor de crescimento, é difícil quando a gente vê um bebezinho que está nascendo os dentes dele para que ele possa deixar de tomar leite e poder comer outras coisas, ele fica com dor de dente, fica irritadiço, é normal. Crescer dói. Vocês concordam com isso? E hoje o que a gente vai ler é uma história muito interessante na Bíblia. Acho que eu vou usar a minha versão. Uma história muito interessante que fica em 1 de Reis. Mas antes de nós abrirmos lá, queria conversar com vocês sobre como exige maturidade você se esvaziar de você mesmo. Exige maturidade você se enxergar a si mesmo e perceber quando você está cheio de si e o que você vai fazer com isso. Há inúmeras histórias, e eu não vou ler todas, eu escolhi essa porque ela é a menos popular, mas há inúmeras histórias na Bíblia onde diz que um profeta, um milagre, vinha por uma ordem de esvaziamento. Não é a história que a gente vai ler hoje, mas eu quero que vocês prestem atenção, porque isso é uma chave dos céus. O profeta, se eu não me engano, Elias, ele vem para a casa de uma viúva, e essa viúva ela estava em dívidas, com muitas dívidas, e ela vem pedir para que o profeta faça uma oração por ela, porque os 2 filhos dela iam ter que ser vendidos como escravo para pagar suas dívidas, diz na Bíblia. E interessante é que esse profeta diz para ela esvaziar, procurar potes vazios, para que ela possa, só confia nele, traz todos os potes vazios, se você tem na sua casa, se traz todos que estão vazios, pede para os seus vizinhos e ela traz. E acontece, bem brevemente, um milagre onde o óleo, que ela tinha um pouco de óleo, ela começa a encher os vasos e o óleo não para de fluir. Então, ela enche todos os vasos. E é interessante que quando o profeta pergunta para ela, você tem mais algum vaso? E ela, não. Então, no momento que ela falou que aquele era o último vaso, o óleo cessou de fluir. Então, uma chave. Precisamos estar vazios para que nós possamos ser preenchidos. Aí a gente pode pensar também em Pentecostes. Para quem não sabe, quando Jesus subiu aos céus, ele pediu para que os discípulos ficassem reunidos juntos, porque ele ia mandar o Espírito Santo para que eles fossem preenchidos do Espírito de Deus. Eu imagino que por 40 dias que eles ficaram esperando, houve momentos que eles possam ter duvidado de que realmente o Espírito Santo ia vir, ou possam ter realmente duvidado deles, da palavra de Jesus. Eu estou dando essas histórias antes da história principal que eu quero ler com vocês, porque eu quero mostrar para vocês que há uma chave escondida nessas histórias, e há muitas histórias na Bíblia com essa mesma referência. Mas voltando para Pentecostes, eu imagino, porque eu também sou humana, assim como os discípulos, que durante esses 40 dias houve dúvidas, houve perguntas, houve cochicho, talvez de que, será que o Espírito Santo realmente vem? Será que o Espírito Santo realmente vem? E nessa semana o Espírito Santo me ministrou muito sobre transbordar, sobre esvaziar de mim mesma e transbordar. E um desses dias, eu estava ouvindo a música da Nívia Soares, que ela fala, eu quero me esvaziar. E teve uma parte, eu já ouvi essa música 1000 vezes, mas uma parte que chamou a minha atenção, ela diz, eu quero me esvaziar das dores e desilusões. Muitas vezes, nós estamos tão cheios de dores, porque alguém falou algo, porque alguém fez algo, ou porque a gente tem alguma dor que a gente carrega, ou uma desilusão que a gente teve com alguém, que a gente carrega isso. E a gente não está vazio para receber o novo de Deus. E aí eu falei, caramba, será que os discípulos, enquanto eles esperavam,
Eles tinham que escolher todos os dias se esvaziar das dúvidas e das perguntas quando que o Espírito Santo vem. Porque Jesus em nenhum momento falou para eles quando que o Espírito Santo ia vir. Ele não falou, depois de 40 dias ele vem. Ele disse só, espera que o Espírito Santo vem. E aí o Espírito Santo está falando comigo que ele está dizendo para alguém, espera, eu não te falei quantos dias, mas eu falei para você, espera que a promessa venha. Eu não sei para quem é isso, mas o Espírito Santo manda te dizer, esvazia-te das dúvidas, das dores e das desilusões, porque Ele vai mandar o Espírito Santo para que você possa transbordar. Então a chave, antes da gente entrar, a chave é que nós precisamos, nesse ano de amadurecimento, constantemente olhar para nós mesmos e pensar, do que eu estou cheio? Há pessoas que caminham cheios de si. Há pessoas que caminham cheios de dúvidas. Há gente que caminha sem fé. E estamos cheios. E não tem nenhum problema você se encher disso. A questão é que você não pode habitar nessa condição. Você não pode viver os seus dias como filho de Deus. Você não pode caminhar. Tem dias que eu tenho minhas dúvidas. Tem dias que eu me encho do pecado. Tem dias que eu preciso, que eu começo a fazer questionamentos a Deus. Isso faz parte, porque nós somos seres humanos. Mas talvez alguns aqui perceberam que eu me emocionei muito no louvor. Porque eu me emociono. Faz muito tempo que eu não ministro cantando. Normalmente eu toco bateria. Mas uma coisa que o Espírito Santo me falou é que a noite inteira eu acordei umas 3, 4 vezes. Meu marido está aqui de prova. Eu não costumo acordar no meio da noite. Tenho um sono muito pesado. Mas essa noite em específico, o Senhor estava falando assim, Ana, você precisa se esvaziar de si mesma. Você está cheia de você mesma. Você está cheia dos elogios que as pessoas te dão. Você está cheia daquilo que você acha sobre você mesma. Você precisa se esvaziar. E eu lembro que eu acordei em um momento da noite e eu fiquei tipo, mas Jesus, por que eu tô sonhando com isso? E o Senhor começou a me falar coisas, até de uma saída que eu saí com alguns amigos. E o Espírito Santo falou, você precisa se esvaziar, você precisa se esvaziar. Amém. Então, durante esses momentos que o Espírito Santo ia me acordando, eu ia orando e pedindo para que o Senhor me esvaziasse, me esvaziasse. E chegou uma hora, acho que eram umas 3 e pouco da manhã, eu não acordo com nada, vocês não estão entendendo. Só para fazer um parênteses, uma vez, quando eu morava ainda na casa dos meus pais, meus irmãos tinham um quarto do lado do meu, e o beliche do Juan caiu em cima da cama do Marcos. Todo mundo acordou, eu não acordei. Então, só quero dar para vocês uma noção de como eu tenho um sono pesado. E como foi o Espírito Santo que me acordou, porque todo mundo acordou e eu estava dormindo. E aí, a terceira vez que eu acordei nessa madrugada, eu acordei com uma pessoa que nos Estados Unidos sempre me fala que está orando por mim. Eu acordei com essa pessoa destacando um versículo no aplicativo da Bíblia que a gente tem. Se você destaca, tipo, pinta de amarelo ou pinta de uma cor, ou faz uma imagem com aquele versículo, quem é amigo dessa pessoa recebe a mensagem. Eu acordei, gente, com uma mensagem às 3 horas da manhã, e o versículo era sobre a honra para aqueles que buscam o Senhor. E eu tipo, tá, Jesus, você está falando comigo. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque quando eu acordei, eu falei, tá, eu entendi. Você quer que eu me esvazie de mim mesmo. E aí eu achei bizarro, porque a mesma pessoa que canta Me Esvaziar, é a Nívia Soares, a gente cantou em sua presença. Eu falei, Jesus, você realmente quer que eu fale sobre isso hoje? Mas a gente precisa nos esvaziar de nós mesmos, igreja. Parece algo tão simples, parece algo tão banal, parece algo que é tão fácil, mas é tão difícil. É tão difícil a gente se esvaziar das nossas próprias achismos e conclusões e as nossas verdades e o que a gente pensa sobre tal coisa. Uma vez uma pessoa me disse que a gente costuma entender melhor. Olha que interessante, nós costumamos entender melhor aquilo que a gente concorda. Quando nós não concordamos com alguma coisa e alguém nos fala sobre, o nosso cérebro começa meio que travar para a gente não entender aquilo porque a gente não concorda. E às vezes é muito difícil a gente engolir a palavra de Deus, ela inteira,
mastigar a palavra de Deus inteira, porque muitas vezes não é que você não quer concordar, mas o seu velho homem não quer aceitar. Todo mundo entende velho homem, seus velhos hábitos. Bom, deixa eu parar de falar e vamos para a Bíblia. Abre aí, 2 de Reis, capítulo 3. Versículo 1. A guerra entre Israel e Moabe. Israel e os moabitas estavam sempre em conflito. Então, vamos lá. Versículo número 1. No ano 18 do reinado de Josafá de Judá, Jorão, filho de Acabe, se tornou rei de Israel e governou 12 anos em Samaria. Ele pecou contra Deus, o Senhor, porém não foi como seu pai ou sua mãe Jezabel. Jorão derrubou a coluna do deus Baal que seu pai havia mandado levantar. No entanto, como o rei Jeroboão, filho de Nebate, havia feito antes dele, Jorão levou o povo de Israel a cometer os mesmos pecados sem parar. O rei Mesa, do país de Moabe, criava carneiros. Isso é bem importante para que vocês entendam a guerra. O rei Mesa, do país de Moabe, ele criava carneiros e todos os anos ele entregava como imposto ao rei de Israel 100.000 carneirinhos e a lã de 100.000 carneiros. Porém, quando o rei Acabe morreu, o rei Mesa, ele se revoltou contra Israel e ele decidiu que ele não ia dar mais. Então, ele diz, versículo 5, porém, quando o rei Acabe morreu, Mesa se revoltou contra Israel. Por isso, o rei Jorão saiu imediatamente de Samaria e reuniu todo o seu exército. Versículo 7. Ele mandou ao rei de Josafá o seguinte recado: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Você quer ir comigo guerrear contra Moabe? O rei Josafá. Então, nós temos dois reis conversando. O rei Josafá respondeu: eu irei, estou às suas ordens, e assim também os meus soldados e os meus cavalos. Que caminho pegaremos para o ataque? O rei respondeu: nós iremos pelo caminho do deserto de Edom, disse Jorão. E assim o rei Jorão e o rei de Edom e o rei de Judá partiram e marcharam 7 dias. Então a água acabou, e não havia água nem para os homens, nem para os animais de carga. Então, há um esgotamento de um recurso natural. Não havia água e eles estavam no caminho do deserto. Acabou a água, os homens estavam com sede, os animais estavam com sede. Aí o rei Jorão exclamou: estamos perdidos. O Senhor Deus nos entregou os 3 reis ao rei de Moabe. O rei Josafá perguntou, um outro rei: existe por aqui algum profeta de Deus, o Senhor, para que consultemos o Senhor por meio dele? Então, no meio de uma crise, alguém parou na brecha e perguntou se havia algum profeta para que pudesse consultar os próximos passos. Um oficial do exército do rei Jorão respondeu: Eliseu, filho de Safate, está por aí. Ele era o ajudante de Elias, o antigo profeta. Ele é profeta e diz o que o Senhor manda, disse o rei Josafá. Então os 3 reis foram falar com Eliseu. Mas ele disse ao rei de Israel: o que eu tenho a ver com vocês? O que eu tenho com isso? Vai falar com os profetas que a sua mãe e seu pai consultavam? Jorão disse: não, pois foi o Senhor quem nos entregou os 3 reis ao rei de Moabe. E Eliseu disse: eu juro pelo Deus vivo, o Senhor Todo-Poderoso a quem eu sirvo, que se eu não respeitasse o seu aliado, o rei Josafá de Judá, eu não daria nenhuma atenção ao Senhor. Só segurar um pouquinho. Às vezes, as pessoas com quem você anda te dão acesso ao reino de Deus. Perceba isso, porque o rei Jorão, ele até tinha derrubado a estátua de Baal, mas diz na Bíblia que ele continuava fazendo os mesmos pecados, fazia o povo dele pecar. Mas quando aconteceu a questão que Moabe se levantou contra eles, falou: eu não vou dar mais os carneiros para vocês. Então ele chamou os outros 3 reis. E na presença desses outros 3 reis, ele foi consultar o profeta. E o profeta falou: por causa desse rei, o rei de Judá, se ele não estivesse aqui, eu juro por Deus vivo que eu não ia falar com Deus por causa de você. As suas alianças, e são parênteses, eu não tinha nem planejado isso, mas as suas alianças podem ser bênção ou maldição na sua vida.
Cuidado. Continuou. Então, eu não daria nenhuma atenção ao Senhor. Agora me traga um músico. Então, primeiro acharam um homem de Deus. Primeiro alianças, acharam um homem de Deus. E agora o homem de Deus convoca um músico para que toque uma adoração. Enquanto o músico tocava a harpa, o poder do Senhor Deus veio sobre Eliseu. E ele disse, o que o Senhor diz é isto, façam muitas covas. Olha isso, pessoal, façam muitas covas em todo o leite seco desse ribeirão. Pois vocês não vão ver chuva, nem vento, mas mesmo assim o leito deste ribeirão vai se encher de água, e vocês, o seu gado e os seus animais de carga terão muita água para beber. Algo que impressiona é que Deus, Ele não faz as coisas da forma convencional. Ele diz que eles tinham que encher, cavar buracos para que os buracos fossem cheios de água. Mas ele diz que não ia ser por meio da chuva, não ia ser por meio de um vento forte que trariam as nuvens. Às vezes você está esperando que Deus faça alguma coisa na sua vida de uma forma tradicional, de uma forma religiosa, de uma forma convencional. Mas o que Deus tem para fazer, nenhum homem ouviu, nenhum homem viu. O que Deus tem para fazer na sua vida é maior e melhor do que você pode imaginar. Amém? Aleluia. E ele continua. E para o Senhor Deus é fácil fazer isso. Igreja, você pode repetir? E para o Senhor Deus é fácil fazer isso. No nosso pensamento humano não é fácil encher sem chuva, principalmente naquela época onde a tecnologia era extremamente baixa. Mas para o Senhor é fácil. Para de falar para Deus que é difícil a sua situação. Para de falar para Deus que é impossível. Para de declarar, isso é difícil, isso é impossível, eu nunca vou conseguir. Porque, como o Eliseu disse, e para o Senhor Deus é fácil fazer isso. Não sei para quem é isso, mas toma posse em nome de Jesus. E ele diz... E ele também lhes dará a vitória contra os moabitas. Igreja, a única coisa que eles queriam era água. Era água para os seus, porque eles iam morrer ali. Porque se eles todos, os 3 reis, morressem, com todo o exército e com todos aqueles animais, a guerra já seria entregue. Mas na concepção deles era, se a gente beber água, nós 3 conseguimos combater o moabita, o rei moabita. Mas Deus é tão, tão bom. E eu já preguei sobre isso. Deus nunca dá somente aquilo que você pediu ou que você creu. Ele dá mais. Por isso que a presença de Deus vale mais. Porque dinheiro compra coisas com dinheiro. A fama te leva a coisas que a fama faz. Prazeres podem te dar alguns prazeres. Mas quando Deus age, Ele alcança todas as áreas da sua vida. Ele alcança pessoas. E quando Ele faz algo na sua vida, pode impactar gerações. Eu sou testemunho disso. O que Deus fez na vida de uma pessoa impactou gerações, impactou a geração dos meus pais, impactou a minha. E eu tenho certeza que se eu tiver filhos um dia, vai impactar a vida dos meus filhos também. Os senhores conquistarão todas as melhores, não as mais ou menos, todas as melhores cidades deles e as cidades cercadas de muralhas. Cortarão todas suas árvores frutíferas, taparão todas suas fontes de água e estragarão todas suas terras de plantação, cobrindo-as de pedra. No dia seguinte, na hora do sacrifício, a água veio correndo da direção de Edom e cobriu o chão. Então, no momento que eles estavam fazendo um sacrifício de louvor, não veio por chuva, não veio por vento. A água, de repente, começou a correr e começou a encher. Os moabitas ficaram sabendo que os 3 reis tinham vindo atacá-los. Então, todos os homens que podiam lutar, tanto os velhos como os mais moços, foram chamados e ficaram na fronteira. Quando eles se levantaram na manhã seguinte, o sol estava brilhando. Olha como é o nosso Deus. Os 3 reis nem poderiam imaginar isso. Quando eles se levantaram na manhã seguinte, o sol estava brilhando na água, fazendo que ela parecesse vermelha como sangue. Então eles gritaram, aquilo é sangue. Com certeza, os 3 reis lutaram entre si, mataram uns aos outros. Vamos pegar tudo que eles deixaram no acampamento. Porém, quando os moabitas chegaram ao acampamento, os israelitas os atacaram.
e os fizeram fugir. Os israelitas os perseguiram os moabitas, matando-os e destruindo as suas cidades. Conforme iam passando por terreno de plantação, cada israelita jogava uma pedra nela, até que finalmente todos os campos estavam cobertos de pedra. Eles também taparam as fontes e cortaram as árvores frutíferas. No fim, somente a capital, a cidade de Kir-Eres, ficou faltando. Mas os atiradores de funda, Davi matou Golias com a funda. A cercaram e atacaram. O rei Moabe percebeu que estava perdendo a batalha. Até aí tá bom. Talvez eu nem precise falar mais nada, porque essa história em si diz muita coisa. Mas algo que teve vários segredos que o Senhor foi trazendo durante a leitura de sua palavra, a mais importante é: em lugares improváveis, em lugares menos possíveis, Deus pode trazer uma fonte de vida. Mas o lugar estava vazio. E aí que entra a sua maturidade. E essa palavra é para mim, igreja. Então, se ela for para você, amém. A gente precisa de ter maturidade para poder filtrar aquilo que nos preenche, aquilo que nos satisfaz. Eu percebi que eu estava me preenchendo com coisas supérfluas, que eu estava me preenchendo com coisas bestas que aconteciam. Eu estava deixando isso me preencher. E o Senhor gritando no meu ouvido que eu precisava me esvaziar para que eu pudesse transbordar. Acho que a gente conseguiu hoje no louvor transbordar. Mas é isso, igreja. Há um milagre, há uma bênção naqueles que conseguem se esvaziar de si mesmo. Porque Jesus, eu acredito que, claro, ele tinha uma intimidade fortíssima com Deus Pai. Mas mais do que isso, eu acho que Jesus buscava todos os dias se esvaziar dele mesmo, porque como ser humano é muito fácil. Imagina que quando chegou Nicodemos e fala assim: mestre bom, e ele diz: quem você chama de bom? Gente, Jesus tinha tudo para ser chamado de bom, mas ele não deixava ele ser cheio de si mesmo. Ele tinha a maturidade, prestem atenção nisso, de identificar quando o diabo estava rondando ele para entrar com o pecado nele. Jesus tinha a maturidade de perceber: ele está querendo influenciar o meu orgulho, está querendo influenciar o meu ego. E em diversas situações. O diabo falou para Jesus, quando ele estava no deserto: se você é o filho de Deus, pega essa pedra e transforma num pão. Gente, quem gosta de ser desafiado aqui? Quando alguém fala: se você é bom mesmo, faz tal coisa. Aí você vai e vou mostrar que eu sou bom, então eu vou fazer tal coisa. Ou só eu, porque eu sou muito da leste. Tem mais um ali. Mas se alguém me desafia em alguma coisa que eu sou boa, eu vou mostrar. Mas imagina para Jesus, com um arqui-inimigo, o causador de todos os problemas, falando: se você, duvidando da própria identidade de Jesus. Eu tenho certeza que Jesus, a todo tempo, estava se esvaziando dele mesmo. E isso exige maturidade. Nossos próprios achismos, o que a gente acha, às vezes até mesmo a nossa trajetória antiga, às vezes não nos permite receber toda a totalidade de Deus. E Deus é pleno, Deus é plenitude, Deus é um Deus de abundância. Só que veja, igreja, como que eu posso receber a abundância de Deus se eu estou semi-cheio ou se eu estou quase cheio de alguma coisa? Às vezes a gente quer mais de Deus, mas Deus não pode nos dar mais. Porque eu preciso me esvaziar das minhas dores, porque eu preciso me esvaziar das desilusões, eu preciso me esvaziar das orações não respondidas e entender que está tudo bem e está no controle de Deus. Eu preciso me esvaziar do que eu acredito que deveria ter acontecido, daquilo que eu acho que é certo e que é errado. Eu preciso me preencher de Deus. E eu só consigo me preencher dessa forma, amadurecendo e buscando Ele. Eu espero de verdade que você possa ter tomado esse desafio,
que nós fizemos na oferta para que você possa reservar tempos na sua semana, nos próximos 7 dias, para desfrutar da presença de Deus. Eu tenho certeza que aqueles que fizerem isso durante os 7 dias ininterruptos vão ter testemunho para contar. Porque a presença dele vale muito mais, é incontável, a gente não sabe o que acontece. Começa de dentro para fora. Então, para que você possa viver grandes coisas com o Senhor, eu oro que você possa buscar se esvaziar constantemente. Esse é um ano do amadurecimento e exige maturidade para que você se esvazie de quem você acha que você é, das suas concepções, do que você acha que é certo ou errado, que parte da Bíblia você gosta, faz mais sentido para você, qual parte não faz. Filhos maduros e vazios de si mesmo aceitam tudo que a Bíblia diz. Amém? Feche seus olhos aí no